dia. Estamos indo agora para o estudo, amém? Amém. Eita, glória. Curadas para curar, com o tema Quando a alma clama, ansiedade, depressão e a cura de Deus. Sim, a segunda parte. Você que está nos acompanhando, vi da semana passada que foi na data 19 de agosto. e a segunda parte hoje vamos estar falando sobre isto, né? Com o tema que ela acabou de ler. Vamos lá direto ao assunto, direto ao ponto. Curar não significa fingir que nada aconteceu. Quando falamos em cura, não estamos falando de fingir que a dor nunca existiu. Curar também pode significar aprender a reconhecer a ferida, compreender o que aconteceu, receber cuidados, reconstruir a autoestima, estabelecer limites, recuperar a capacidade de seguir em frente. Algumas feridas precisam de tempo, não é verdade? É verdade. E outras precisam de conversas. Tem outras que precisam de ser ouvida, né? Então, cada caso é um caso. Algumas precisam ser um acompanhamento profissional. Não só basta estar ouvindo um vídeo, uma oração. Precisa também procurar um profissional. Algumas precisam de mudanças na rotina do relacionamento. Eu estou aqui falando com mulheres que estão com depressão, mulheres que estão passando por um momento difícil e também algumas situações que exigem tratamentos especializados. Não existe vergonha em procurar ajuda, mas temos que ter força de Vontade. vontade. Muitas mulheres aí, ela fala que quer uma mudança de vida, mas ela não tem força de vontade. Precisa você se levantar, se erguer e querer essa ajuda. Não basta só falar, eu estou precisando de ajuda. Você precisa ter força de vontade. A importância de pedir ajuda é uma das frases mais difíceis para alguma mulher é pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, tem outras que têm esse tabu, que ela não pede. Muitas foram ensinadas a suportar tudo, não é verdade? Vamos falar um pouquinho. Eu fui uma dessas. Antigamente, eu era uma mulher que tudo, além de não resolver, eu guardava. Ressentimento, pensamento acelerado, situações que eu achava que só eu passava, que tem mulher que ela acha que só ela já sofreu, só ela está passando por aquela situação, mas existe várias pessoas, às vezes tão perto de você, que já venceu algo até maior do que você possa imaginar. Então, esta mulher aqui eu posso falar de mim um pouquinho. Então, eu procurei, né, primeiro, Cristo, Jesus, e depois procurei apoio, ajuda, vindo em reuniões assim. Reuniões ouvindo meu pastor, reuniões de família, e eu comecei a amadurecer. Então vamos lá. Muitas foram ensinadas a suportar tudo, mas suportar tudo não significa estar bem. Tem pessoas que ela suporta tudo, mas nunca está bem. Ela sempre está o quê? Quebrada. Levando o problema de todo mundo, mas o dela deixando para trás. É que nem aquela arrumação, arruma a casa, mas deixa alguma sujeirinha debaixo do tapete ou no cantinho da casa e depois vai ser tudo de novo, vai ser dobrado a sujeira. Então tem coisas que você tem que não só apenas pedir ajuda, mas também suportar, e também significa também você querer ser uma mulher transformada diferente. Porque existe o você pedir ajuda e também não querer. Tem que ter um conjunto, né? Eu quero e eu vou procurar porque eu sei aonde tem ajuda, aonde eu posso ter apoio. Precisamos ensinar também mulheres que pedir ajuda antes de chegar ao limite
Porque às vezes ela está esperando e chegando já a um certo limite que não vai ter como resolver. Porque o problema já está o quê? Avançado. É como uma doença, né? Se você não se tratar antes, fica muito mais difícil. E uma atitude de responsabilidade consigo mesma. Nós temos que ter responsabilidade com nós. Como assim? Com a minha alma, com a minha aparência, com a minha saúde. Se amar. Né? Se amar, né? Porque se você quer ajudar todo mundo e não está conseguindo ajudar você mesmo, então isso já não é bom, já não é legal. Primeiro se ajude. Se os sintomas estão prejudicando o sono, o trabalho, o relacionamento, a alimentação, a rotina ou a capacidade de viver normalmente, a importância de procurar avaliação profissional. Porque já está o quê? Ultrapassado. Ultrapassado. Né? Procurar um psicólogo. Com urgência. Se uma mulher estiver pensando em morrer, desaparecer, se machucar a si mesma ou dizendo que não vê mais sentido continuar, isso deve ser tratado como uma situação urgente de depressão. Ela não deve ficar sozinha, ela precisa receber ajuda profissional imediatamente. Não julgue a mulher pela fase que ela está vivendo. Não sabemos quantas batalhas essa pessoa está enfrentando quando fecha a porta da sua casa. Isso, antes de dizer, você mudou, tem muita gente que fala isso para a pessoa, você mudou, você está muito nervosa, você está muito distante, você está muito assim, assado. Aí faz várias perguntas para ela, mas na verdade tem coisas que nem ela sabe por que ela está naquela situação. O que está acontecendo com você exige uma grande diferença entre julgar e o comportamento de tentar compreender a pessoa. Às vezes aquela mulher que parece difícil está apenas exausta. Aquela que parece fria pode estar machucada. Isso aqui eu vou falar um pouquinho. Existem mulheres que estão dentro do lar, eu estou falando isso em mulheres em geral, e ela está fria não só no relacionamento casado, no casamento, mas também com os filhos. Alguma coisa está acontecendo. Uma mulher não vai ficar fria de uma hora para outra. Pode ter certeza disso. Então, se você não está dialogando, procure dialogar com ela. Se você tem essa aproximação de falar de ela ir ao médico, vá junto. Porque, olha, é muito complicado. Eu falo que já fui visitar várias mulheres com depressão, mulheres que eram uma pessoa fantástica, trabalhava na escola, ela era merendeira, tinha um futuro pela frente, era maravilhosa em fazer as tarefas de casa, fazia venda, fazia doces, fazia bolo para fora. E você chegar e ver aquela mulher em cima de uma cama, num quarto escuro, com os braços, a mãos tremendo e chorando e falando, não quero ser assim, me ajuda. E você simplesmente passar um filme na sua cabeça de você conhecer uma pessoa antes de alegre e hoje você vê a pessoa quebrada. Então, isso mexe muito com a família, quem é amiga, você que tem uma amiga que está assim. Então, apoie, não dê as costas. Eu falo que eu fiquei no lar, fiquei orando, fiquei conversando, fiquei lendo a palavra, fiz propósito. Hoje, ela busca ajuda também profissional, mas antes nem isso ela queria, ela não tinha força para levantar da cama. Isso é muito sério. Então, a nossa forma de trabalhar, nós não só fica lendo, nós falamos de testemunhos e nós também lê a Bíblia. É um trabalho completo, entendeu? Então você que está passando por isso, se desperte quando há tempo. Porque você tem uma importância muito grande para Jesus e para nós. Nós não estamos aqui à toa. Deus levantou a gente porque nós já passamos por muitas coisas
E nós não queremos que você fique dessa maneira. Vamos lá. Dona Adilene, lê do 10 em diante, fazendo um favor. O propósito de Curadas para Curar não é transformar uma mulher em terapeuta da outra mulher. É ensinar a mulher a acolher, ouvir, perceber sinais, oferecer apoio e encaminhar para ajuda quando necessário. Uma mulher que já passou por momentos difíceis pode desenvolver uma sensibilidade especial para perceber a dor da outra. Sim. Ela pode dizer: eu estou aqui, você não precisa enfrentar sozinha, pode falar comigo, eu não vou te julgar, vamos procurar ajuda. Isso pode fazer uma enorme diferença, mas existe um limite importante. Acolher não significa assumir o lugar de um profissional de saúde. Ser amiga não substitui um tratamento. Ser líder não substitui acompanhamento médico ou psicológico. Ser pastora não significa carregar sozinho o sofrimento emocional de todas as mulheres. Cuidar também significa saber encaminhar. Aprender a dizer não. Muitas mulheres adoecem emocionalmente porque vivem tentando agradar todo mundo. Assim, eu posso dizer por experiência própria, né? Eu já tive depressão, já tive ansiedade, né? Que é uma doença sentimental, né? Que nem sempre a gente pode falar que é demônio, o diabo, não. Às vezes é porque a gente acaba acarretando muitas coisas da vida das outras pessoas. Sim. A gente toma para si as dores, né, de outros. Às vezes coisas que a gente gostaria que acontecesse na nossa família, de não ver filhos ou parentes passando por certas situações, a gente gostaria de poder ajudar e não poder. Né? E às vezes a nossa vida mesmo, que a gente acaba sendo frustrado em certas situações que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida, né? Então vamos lá. Muitas mulheres adoecem emocionalmente porque vivem tentando agradar todo mundo. Dizem sim quando queria dizer não. Aceitam responsabilidades que não conseguem carregar. Tem medo de decepcionar, sente culpa quando descansam. Precisamos aprender que limites também são uma forma de cuidado. Você não precisa estar disponível para todo mundo o tempo inteiro. Você pode ajudar sem se destruir, pode amar sem aceitar abuso, podem perdoar sem permitir que alguém continue machucando você, pode dizer não sem deixar de ser boa pessoa. Nessa parte aí, que resume pode amar sem aceitar abuso, às vezes tem mulheres que têm parceiros, né? Seus esposos, seus companheiros ou namorados, né? E tem relacionamentos abusivos. Homens que humilham mulheres, ou até mesmo mulheres que humilham homens. A gente também não pode descartar isso, né? Então, tem homens que oprimem as mulheres, né? Então, isso gera uma certa depressão, uma certa ansiedade. A mulher tenta agradar o marido, mas não consegue. O marido, às vezes, nada agrada a ele. E vai juntando tudo em família, dentro de casa. E a mulher começa a apanhar calada. Primeiro começa por uma palavra de humilhação. Depois começa agressões físicas. Ao ponto que a mulher vai se diminuindo para poder caber no mundo de um homem. E levando, né? E vai aceitando aquilo dali. E ao mesmo tempo ela pensa, eu não mereço isso. Por que eu estou passando por isso? Quando pensa que não, ela está dentro de cima de uma cama. E acaba perdendo o casamento, o marido acaba indo embora porque ela não tomou atitude. A atitude não é de fazer nada com o marido. A atitude dela não aceitar o que ela está vivendo, o que ela está passando. Procurar um psicólogo,
sentar para conversar com o próprio marido, para ver o que está acontecendo, porque às vezes ele também está passando por algum problema e o homem geralmente não gosta muito de falar. É verdade. Né? E normalmente isso ocorre uma infância que ele teve, ou os pais viviam brigando, o pai vivia batendo, e ele acha que aquilo ali é normal, ao mesmo tempo que trouxe dor para ele, trouxe marcas do passado, mas muitas das vezes repete no relacionamento, os filhos veem aquilo ali e às vezes é algo que ele não está controlando e ele não consegue muitas das vezes chegar e falar: minha esposa, eu sempre tive isso desde a infância vendo e eu não queria ser assim, porque é normal que seria assim, se eu vivi isso, eu não quero viver isso para dentro da minha casa. O normal seria assim, mas é algo que está acima dos impulsos, dos sentimentos, do que ele não está controlando. E nisso ele não pede ajuda e termina sendo repetitivo aquilo ali. Você, que é mulher, aceita, né, os maus tratos, porque tem palavras que é pior do que um tapa, né? Tem palavras que marcam realmente mulheres, por mais que elas podem chegar numa certa idade, ela vai relevando aquilo ali, não é verdade? Fica pro resto da vida. O resto da vida dela. E vira um ciclo, né? Porque começa dos pais, dos avós, e vai indo para adolescentes, pros filhos, netos, bisnetos, tataranetos, continua aquele ciclo, isso nunca acaba, vira hereditário. Uma doença hereditária que pode ser emocional, que pode ser curada desde o momento que você fala: não, acabou. Eu estou ouvindo isso aí, eu estou vendo que isso está acontecendo na minha vida e eu não quero. Eu quero dar um basta, mas não um basta de coisas negativas, se positiva. Em procurar ajudas, se posicionar, buscar Jesus em primeiro lugar. Você pode mudar essa situação, não é? Porque ele nos ajuda. Só Deus para nos ajudar. Entendeu? Então, devido a essas coisas assim, às vezes acontece até feminicídio. Sim. Porque a mulher vai aceitando isso até chegar ao ponto, o homem já se acostumou. De chamar ela de burra, de chamar ela de ignorante, de gorda. Só ofensa. Mas na hora da situação do virar os olhinhos, você vai ser linda e bonita. Mas porque você deixa chegar a esse ponto, você tem que se valorizar. Isso aí. Você tem que saber o seu valor. Meu valor não está só na intimidade. Meu valor é para sempre. Meu valor é em casa, é no meu trabalho, é no meu estudo, na minha faculdade, cuidando dos meus filhos. O seu valor é você que tem que dar primeiro. E nisso a pessoa saber que ela precisa também sentar e te ouvir. E ser amada, né? Ser amada. Amar e ser amada. Porque hoje em dia a mulher acha que esse tipo de atitude é amor, não é amor. Amor não é violência, amor não é maus tratos, amor não é fazer com que os seus filhos se sintam oprimidos dentro de casa, porque isso a criança fica triste, leva pra fora. Às vezes começa brigando com os amiguinhos na escola, na rua, entendeu? Porque a criança bota pra fora. Então isso aí é um tema que é muito doloroso, né? E muito perplexo, né? Porque sofre criança, sofre mulher, às vezes o próprio marido que está fazendo a agressão está sofrendo também, entendeu? Isso vem de geração em geração, é muito difícil mesmo. E às vezes o esposo tem sido chegado a esse ponto da mulher a perguntar para si mesmo: será que isso é amor? Tanta violência, tanto mostrado, mas muitas das vezes, vou lhe falar, um homem que é tratado dessa maneira, com certeza ele não teve o afeto dos pais, ou o convívio com o pai, a mãe ali, num bom relacionamento, um relacionamento agradável, né? Não teve. Pode ter certeza disso. E nisso, como é que vai dar o que não se tem? É isso aí, não tem como. A pessoa tem que procurar um profissional. Com urgência. Porque pode gerar várias doenças. Transtorno de bipolaridade, pode gerar
demência, esquizofrenia, tudo isso. Assim, eu já conversei com algumas assistentes sociais e psicólogas que elas já vieram e conversaram comigo que certas coisas da infância faz com que hoje em dia muitos adultos, idosos, tenham esses tipos de doença. Que são umas doenças que são inexplicáveis. Mexe com o emocional deles. Mexe com o emocional. Então a gente tem que tratar agora, já. Procurar um psicólogo, um psiquiatra, pedir ajuda. E também Deus. Porque Deus faz com que a gente enxergue, né, que nós não estamos bem. Né? Então tem que fazer isso daí. E a mulher, ela tem que se enxergar. Ela tem que ver que ela não merece passar por essas coisas. Né? Então vamos lá, mais um tema. A mulher precisa voltar a se enxergar. Quando a mulher passa muito tempo cuidando de outras pessoas, pode esquecer de olhar para si mesmo. Então precisamos perguntar: como eu estou? Como será que você está hoje? Do que você precisa? O que está fazendo mal na sua vida? O que está roubando a sua paz? Qual limite eu preciso estabelecer? Quem são as pessoas com quem eu posso conversar? Estou dormindo adequadamente? Estou me alimentando bem? Tenho momentos de descanso? Estou evitando ajuda porque tenho vergonha? Essas perguntas podem abrir a mente de vocês aí. Porque vocês têm que passar a se olhar, a ver o que vocês estão precisando. Se vocês estão dormindo bem ou não. Porque tomar remédio para dormir não é legal, né? Mas precisa fazer um tratamento. Passado pelo médico. E passado pelo médico. Tem pessoas que ela mesmo se automedica, não é assim. Não é desse jeito. E tem mais, às vezes tem tempo para ver a vida de todo mundo. Conversa de tudo e de todos, menos de si mesmo. Isso aí. Aí tem tempo de entrar na rede social, de ver o status de tudo e de todos, mas não tira um tempo para pensar: sou eu feliz? Estou eu feliz? E é algo de se pensar. Vamos lá? Porque isso tudo traz, a pessoa fica irritada, com insônia, né? Então é difícil. E termina sendo agressiva até com os próprios filhos. Isso, é. Tudo quer bater. Tudo acha que vai resolver na pancada. É verdade. Tudo, eu vou dar. E toda vez que você fala com o seu filho, eu vou fazer isso, ele vai aprender isso. Ele vai querer falar, ele vai querer fazer. Se você faz gestos, ele vai falar, vai fazer. Se você xinga, ele vai xingar e depois não adianta você reclamar porque você está sendo um espelho dos seus filhos. Muito forte isso, hein? Muito forte. Mais um tema, vamos lá. Não é vergonha recomeçar. Talvez algumas mulheres estejam chegando a esta palestra pensando: eu me perdi de mim mesma. Né? Querer a sua própria identidade. Cadê ela? Cadê ela? Mas estar cansada não significa que a sua história terminou. Você pode recomeçar, pode buscar ajuda, pode aprender novamente a cuidar de si, pode reconstruir relacionamentos saudáveis, pode descobrir novos limites, pode voltar a sonhar. O processo pode ser lento, mas lento não significa parado. Uma mulher não precisa curar outra sozinha. Assim, eu, né, por experiência própria, eu já fiquei em cima de uma cama, 15 dias sem tomar banho, sem me alimentar. E os meus filhos na época eram pequenos e eles que tinham que me ajudar. Não é mole, né? Eu tive, né, coisas que aconteceram com os meus pais e eles vieram trazendo todo aquele peso para mim, passaram para mim, para o meu irmão, né? Foram coisas tristes, né? Até hoje em dia eu sei que a minha mãe passou por certas coisas e meu pai por certas coisas na infância. Então vieram passando e a gente acaba sem querer passando para os nossos filhos. Então, quando eu resolvi mudar, procurei uma ajuda e logo depois eu consegui uma ajuda com Deus. Há pouco tempo a minha filha faleceu. Eu até cheguei a cogitar, vou ficar em depressão em cima
cima de uma cama. Só que o Espírito Santo de Deus não deixou. A visão mudou. Minha visão mudou, meus sentimentos mudaram. Eu me apeguei a Deus e hoje estou de pé, tentando passar um pouco da minha experiência, né, do que eu já vivi, né, para outras mulheres, porque para a gente não é o fim. Eu já tive vontade de me matar, eu já tentei sumir, tudo isso, falava, me desesperei, mas graças a Deus, Até para mesmo glória. ao mesmo, eu acredito que já aconteceu com outras mulheres, Sim. de pôr culpa na mãe. Sim. Eu estou sofrendo por causa da minha mãe, Sim. eu estou sofrendo porque meus pais me fizeram assim, e não vai resolver você pôr culpa. Deixa eu ler uma passagem aqui que vai haver do que a irmã acabou de ler. Diz assim, Atos diz assim, ó. Atos 2, versículo 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Olha só. E diz assim, ó. Os seus filhos, presta atenção, aqui está dizendo para vocês aí também, ó. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. E os jovens terão visões. E os velhos terão sonhos agradáveis. Aí diz no 18, naquele dia derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. E 19, farei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O que Deus está querendo dizer aqui? Que quando tudo isso está acontecendo na sua vida, se você crê nessa promessa, ele diz que pode derramar o Espírito dele dentro de você, dentro do teu coração, da tua alma, te dando paz, discernimento, cuidando até dos teus filhos, dando visões espirituais. E também, aleluia, derramando. Porque quando Deus derrama o Espírito dele, o Espírito Santo, ele te dá paz, ele te dá discernimento, ele dá controle, domínio próprio. E tudo isso que você está vivendo passa a ser passado. Passa a ser superação. Passa a ser um testemunho, uma virada de página. Porque o nosso Deus, ele promete isso para cada um de nós. Só basta você crer e buscar. Amém? Pode falar, minha irmã. Que coisa linda, né? Muito lindo mesmo. Glória a Deus por isso. Uma mulher não precisa curar a outra sozinha. Essa mensagem é muito importante. Não devemos colocar sobre uma mulher responsabilidade de salvar a outra. Nós podemos apoiar, podemos ouvir, podemos caminhar juntas, podemos incentivar o tratamento, podemos oferecer carinho, podemos estar presentes, mas cada mulher precisa receber o cuidado adequado para a sua realidade. A verdadeira rede de apoio não diz, você precisa ser forte sozinha. Ela diz, nós vamos procurar ajuda com você, juntas. Essa parte aqui não tem. E foi o que eu falei hoje, né? Na madrugada, estava conversando com o pastor Ivanildo sobre a colaboradora de Irlene. E quando eu atendi ela, né? Ocorreu as ideias, né? Além do conselho de 2h30, Deus deu uma direção e hoje nós estamos aqui na obediência, curadas para curar, levando a palavra de Deus, levando superação, testemunho. Estava falando dela e foi feita uma pergunta, né, ao respeito que ela vai entrar no meu livro, no nome de Jesus, já entrou. Eita glória! Qual foi um testemunho e se valeu a pena já o Curadas para Curar? E muito. Ela é um testemunho. Ela para mim é onde que, além de Deus, ela me dá ânimo, força de vontade de dar continuidade a esse trabalho. Fico feliz pelo Cristo Jesus, mas vale a pena sim
vale muito a pena você confiar, acreditar e se unir. É uma coesão. Eu não trabalho só. Ela me ajuda e eu ajudo ela. E nós nos ajudamos. Então, eu estava falando sobre ela e algo me emocionou muito, porque ela não percebe, mas dia a dia Deus tem mudado muito ela. Porque antes, vamos dizer, 3 anos atrás, eu tinha uma preocupação, o que dizer, o que falar do lado dela. Eu cheguei a pensar, e não disse para o filho dela, que é hoje um diácono aqui da igreja, apoio soldados feridos, mas eu cheguei a comentar com Deus e falava sempre para ele, sua mãe é muito séria, que não sei nem o que dizer, o que eu vou falar, qual o assunto. Hoje, olha só o que Deus faz. Hoje nós trabalhamos junto para Cristo, nosso patrão é Ele. E nós estamos se sentindo realizados, felizes, paz. Aí você vai dizer, mas se você não tinha paz, Deus tem dado muito mais. O galardão é isso, gente, é você saber, não é a quantidade, não é a multidão, é você saber que você está fazendo a ordenança do Espírito Santo, o que Ele te pediu, fazendo o seu melhor, com amor e com excelência. Independente, as pessoas, muitos fazem para as redes sociais ser reconhecida. Olha, só em chegar no céu para mim, o reino, Cristo Jesus, nosso Salvador, olha, já é o suficiente. Então, nós hoje, se fosse outras mulheres, eu não sei, você, quando vocês estarem fazendo uma missão, um trabalho, você fica olhando, poxa, deu quase ninguém, tá faltando pessoa, não pode faltar no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, é o Espírito Santo. É isso aí. E Ele está aqui. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, minha O mãe. Espírito Santo de Deus, ele muda. Muda. Eu era uma pessoa, olha, nossa, às vezes eu me olho assim, vejo certos vídeos meu, pastora. Nem acredita que é ela mesmo. Não, porque assim, e isso é uma forma de depressão, porque você também quer chamar a atenção, você quer, sabe, você quer sair daquele estado. Aquela caixinha, mas do teu jeito. Isso, mas aí você tenta chamar a atenção de todo mundo, para atrair a pessoa pro teu lado, sendo que você mesmo, você não. Eu não me achava, eu não gostava de mim, eu tentava fazer coisas para chamar a atenção, porque quando eu me olhava no espelho, nossa, eu me arrumava, ia pra rua, curtia pagode, saía, encontrava com amigos, mas quando eu voltava, era em cima da cama. Chorava. Em cima da cama, aquilo dali me consumia. No outro dia, às vezes eu não via nem o dia, não vi. Tinha dias que eu vi o dia amanhecer, tinha dias que eu não via o dia amanhecer. Meu Deus. E aquilo, sabe, me consumia. E meus filhos, eu via meus filhos sofrendo. Muito, né? Meus filhos sofrendo pra caramba. Por isso que o meu filho, o diácono João, naquela quinta-feira, na reunião da família, ele não é muito de chorar. Naquele dia ele chorou muito. Ele chorou porque ele tá lutando pela família. Sendo que agora ele não luta sozinho. Agora tem eu para lutar junto com ele pela nossa família. Olha a diferença, né? E a gente tem lutado bastante, a gente tem orado bastante pela família, né? E eu tenho fé. Eu tenho fé que eu ainda vou ver para a honra e glória do Senhor Jesus e a minha família aqui. Como acabou de falar aqui, né? A promessa de Deus, filhos e filhas profetizando visões de Deus, né? Eita glória! Então vamos lá, momento de reflexão. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês aí, para vocês pensarem como vocês estão se sentindo. Então vamos lá. Neste momento, cada mulher pode olhar para dentro de si e pensar: como está minha alma
Eu tenho escondido alguma dor? Eu estou cansada além do normal? Tenho me isolado? Tenho perdido o interesse pelas coisas? Tenho vivido constantemente preocupada? Tenho dificuldade para dormir? Estou carregando um problema que deveria compartilhar? Tenho medo de pedir ajuda? Estou cuidando de todo mundo, esquecendo de mim? Então, vocês têm que ter uma reflexão de tudo isso aí para ver o que vocês sentem, o que vocês pensam, né? Porque se tem alguma coisa errada aí, procurem ajuda. Vão numa igreja mais próxima da sua casa, pede socorro. Porque só tem dois caminhos, né? Ou Deus, ou o caminho das trevas. Caminho com Deus a gente pode procurar também um médico. Porque o médico, ele também estudou para isso. Deus deu sabedoria para os médicos, para eles cuidarem da humanidade. Só que a gente também tem que ser humilde para procurar, para pedir ajuda. Porque sem isso não tem como. Né? E agora eu vou passar a parte do encerramento para a pastora Rose, que ela vai falar melhor do que eu. Vamos lá? Eu acho que essa parte daqui de trás já foi muito. Sim. Encerramento. Uma mulher acolhida, ela pode acolher outra. O objetivo dessa palestra não é fazer ninguém sair daqui fingindo que está tudo bem. Amém? Porque tem pessoas que ela ouve. Ah, então agora vai estar tudo bem. Vai ficar tudo bem dependendo das suas atitudes. Dependendo dos seus dois pés no chão. Você assumindo que precisa, o primeiro passo. Eu quero ajuda, eu preciso de ajuda para ontem. Eu não posso ficar prostrada. Entendeu? E é justamente o contrário. Querendo que cada mulher tenha coragem de reconhecer quando não está bem. O intuito dessa palestra é para você ter coragem de reconhecer: eu preciso mudar essa situação. Eu preciso mudança dentro de mim. Porque se você conseguir mudar dentro, minha amiga, como ela costuma dizer, amiga, acorda. Você vai conseguir mudar por fora. A circunstância da tua vida, a circunstância do seu casamento, a forma que se encontra seus filhos. Mas você tem que estar de pé. Não tem como você estar aos cacos, querer mudar, abraçar o mundo, abraçar tudo e todos. Você não vai conseguir. Aí diz assim, ó, quem entende o que é sofrimento emocional merece atenção. Assim nós estamos dando essa atenção para você. Mas, ó, quem não tem vergonha de procurar ajuda. Porque tem pessoas que até para procurar ajuda ela tem vergonha. Ela tem medo de a palavra psicólogo, ela tem medo de procurar um psiquiatra, porque tudo ela acha que é para louco. Ah, isso é para mulher loucas, né? Não. Isso significa que você está sendo despertada, está amadurecendo em saber que a sua vida é muito importante. Que aprenda a respeitar os seus limites. Porque você, além de não estar se respeitando, as pessoas também não estão respeitando o seu limite. E todos nós temos que ter limites. Ó, o que compreenda que cuidar da mente, das emoções também é cuidar da própria vida. O que depois de ser cuidada, possa entender que a mão de uma para outra mulher é para ajudar a se levantar e se erguer. Não ficar criticando, julgando. Nosso trabalho aqui não é te julgando porque você está assim. Não.
Nós está querendo te levantar e dizer que você consegue, você pode. Você é mais forte do que esses problemas que você está passando. Talvez exista uma mulher perto de você que esteja sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Quantas mulheres estão assim quebradas? Talvez ela não precisa de um grande discurso. Às vezes ela só precisa de um abraço. Às vezes não é necessário você falar para ela assim, ó, ah, você está com depressão. Isso não vai ajudar ela. Mas você, muitas das vezes, você precisa de dizer assim, ó, você não está sozinho. E nisso, você talvez precisa também dizer para alguém, eu percebi que você é uma pessoa muito bacana, mas que precisa de ajuda. Você pode conversar comigo. Eu não vou te julgar. Vamos procurar ajuda juntas. Isso aqui é muito importante você fazer. O que é procurar ajuda junto? Vamos lá? Dona Dirlene veio procurar ajuda falando comigo. Foi, não foi? Sim, foi. A colaboradora chegou, 10 minutinhos, foi assim. 10 minutinhos, esses 10 minutinhos, meu Deus do céu. Virou quase 3 horas de conversa. Mas foi muito útil. Foi bom. Olha, se não fosse esses 10 minutinhos que ela falou, não estaria acontecendo hoje tudo que está surgindo na nossa vida. E tudo para a vida foi 2 horas e meia, nossa, que é isso? Mas foi para construção. Foi, passou rápido. Construtora, foi boa. A conversa, houve sonhos, propósitos, e até o dia de hoje não parou. Que na verdade não parou nos 10 minutinhos. Foi 2 horas e meia, fora todas as quarta-feiras. Estamos aqui falando alguns temas que ela viveu na pele. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar palestrando de algo vivido e também falando da palavra de Deus. Testemunho vivo. Um testemunho vivo. Vamos procurar junta é dizer também assim, ó, estou junto contigo. Muitas pessoas falam aí, ó, estamos juntos e misturados, assunto até mesmo de político. Mas será que realmente está? Agora, se eu vou te falar, se você colar com o Espírito Santo, ele vai estar contigo a todo momento. E você vai acordar, ele vai estar lá. Você vai querer dormir, ele vai estar lá. Você vai querer ir para o trabalho, ele vai estar lá. Você vai já dar um bom dia, já dando um bom dia para os... Faça essa experiência. Já dá o seu bom dia para ele. Bom dia, Espírito Santo. Não te conheço ainda, mas eu sei que você está cuidando de mim. Ele cuida mesmo, tá? Olha, eu estou com vontade de chorar, mas é verdade. Mulheres que reconhecem a sua própria ferida, recebem cuidado e aprendem a construir e se tornar a presença com acolhimento na vida uma da outra, como eu e ela, amém? Amém. Aí diz assim, ó, frase final da palestra. Você não precisa esconder a sua dor para provar que é forte, tá bom? Pede ajuda também é um ato de coragem. Uma mulher cuidada pode se tornar um apoio para outra sem deixar de cuidar de si mesma. É uma cuidando, mas ela não deixa de cuidar dela e eu não deixo de cuidar de mim. E ela cuida de mim também, tá? Ela cuida. Cuida pela minha unha, mas é muito bom. É muito bom ter pessoas que acreditam em você. Chega pra você e fala assim, ó, essa dor vai acabar. Isso está terminando. E você vê que de fato, de verdade, a sua vida está progredindo. É ruim demais você estar andando em círculo e nada soma, nada desenvolve, nada cresce. Não tem um testemunho. E eu tenho certeza que antes desse ano acabar, pode ter certeza, não só sua vida vai estar transformada, você que crê, mas eu vou ver essa mulata linda e maravilhosa aqui, com grande
nome de Deus. Eita glória! Porque o nosso Deus, ele não é Deus de confusão. E quando ele promete, ele cumpre. Até aqui, O Espírito o Espírito Santo nos usou e espero que teve resultados também no seu coração, na sua vida, e que você querer repetir novamente, ouvir novamente, anotar, é bom. E eu quero deixar só mais um versículo para terminar, porque eu falei para Deus que eu ia ler 2 versículos, amém? E não ficarem sem pedir ajuda. Exatamente. Jogar tristeza, depressão, isso tudo fora. Eu sei que é difícil, Não é fácil, mas não é impossível. Nada Pegue é. força a Deus, ore, converse com Deus, porque Ele muda a nossa vida, muda muito e é muito bom. É uma alegria hoje em dia que eu tenho e saber que até a minha família, né, dia 23 de agosto, aniversário da minha mãe, fui pra casa da minha mãe, tava lá meus filhos, família unida, os amigos da minha mãe. E as pessoas repararam a minha mudança. Eu olho pra mim, a única coisa que eu penso assim, gente, só mudei a minha vestimenta, né? Porque eu usava uns cotocos de roupa desse tamanho. Eram umas faixas. Eram umas faixas, uns pedaços de pano que eu arrumei, cortei, arrumei ali e fui. Né? Então assim, eu paro e penso assim, gente, eu só mudei a vestimenta e eu leio a Bíblia, né? Tô tendo aquela intimidade com Deus. Só que não é só isso. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, as outras pessoas percebem a mudança, pastora. É verdade. A minha mãe, quando ela me viu, ela chorou. Sim, sim. Traz boas novas para o seu próximo. A minha mãe chorou, a minha mãe falou assim, minha filha, realmente você está mudada. Eita, glória. O meu filho mais velho, ele, assim, deu uma alteração de voz com a esposa dele e eu falei assim, aí eu peguei e falei pra ele assim, não foi essa educação que eu te dei, e outra, você pode não estar na presença de Deus, mas você é um servo de Deus. Exato. Eu falei pra ele, eu tenho fé que eu vou ver você e a tua esposa na presença de Deus. Pode ter certeza disso. Eu não tenho dúvida. Ele veio, ali cessou, ele me abraçou, me deu um beijo na testa, minha coroa, te amo. Legal. E se fosse outros tempos, a gente iria fazer no aniversário da minha mãe o terror. Ia ter um bate-boca, como muitas vezes já teve. Mas não foi uma coisa tranquila, uma coisa assim boa, né? Então, meus filhos, meus netos, falaram, vovó, a senhora tá diferente. Uma coisa boa, né? Então eu tenho fé em Deus, que o Espírito Santo de Deus está na minha vida. E eu estou muito alegre por isso, muito alegre, muito alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar aqui uma passagem que está lá em 1 Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ver se eu acho aqui. 1 Pedro. Estou até anotando aqui as 2 passagens, porque a abençoada aqui vai botar no livro. O livro não é o livro da vida, não, é o livro da verdade aqui. 1 de Pedro, capítulo 1. Bota o outro também que a senhora... Já coloquei. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo, para terminar, a gente vai terminar mesmo. Agora é para valer. 12. Capítulo 1, versículo 12. Diz assim, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Tá lá no final. Aí a harpa, que é a harpa, eu acho. Não. Pra cá. É perto
Apocalipse, chega pertinho do Apocalipse. Achei. Aí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, ó. Foi dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. Amém? Essas mensagens que estão sendo lidas aqui. E agora, essas boas novas lhe foram anunciadas. Vai vir boas novas, boas notícias aí. Para aquele que pregarão pelo poder do Espírito Santo, enviado do céu. E algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam e observam. Olha o que Deus diz para você. Nosso Deus vai fazer isso. Por isso nós temos que anunciar a palavra e tudo que nós estamos fazendo aqui é levando a palavra da vida para você. E o Espírito Santo vai agir na sua vida, no teu coração, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Vamos bater palma para o Espírito Santo, para o Senhor. Glória a Deus. Falou Deus e foi uma bênção. Até a próxima, se Deus quiser.